Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que caminhamos para o encerramento do Seminário Internacional O Direito como Liberdade, 30 anos de O Direito Achado na Rua e do terceiro Congresso Internacional em Direitos Humanos e Cidadania. Realizados pela Universidade de Brasília numa parceria entre o Direito Achado na Rua e o Programa de Pós-Graduação em Direito, o PPGD, e o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, o PPGDH, o Seminário Internacional O Direito como Liberdade, 30 anos de O Direito Achado na Rua e o terceiro Congresso Internacional em Direitos Humanos e Cidadania celebram os 30 anos do direito como expressão de uma legítima organização social da liberdade e hoje finalizam com êxito suas atividades. A comissão organizadora deixa aqui registrado o agradecimento especial a todos os seus apoiadores que muito contribuíram para a realização desse evento. Agradecemos à OAB Nacional, à ADUMB, à Lumine, ao CEAM, César Brito Advogados, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAPDF, a FIAM, a Fiocruz, ao Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, ao Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, ao Instituto Lavoro, ao Mauro Menezes Advogados, ao NEP, ao PPGD, ao PPGDH e ao Terra de Direitos. Para compor a mesa de honra, convidamos a magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora doutora Márcia Abraão Moura. O coordenador-geral do Seminário Internacional O Direito como Liberdade, 30 anos de O Direito Achado na Rua e do terceiro Congresso Internacional em Direitos Humanos e Cidadania, o ex-reitor da Universidade de Brasília, excelentíssimo professor, doutor José Geraldo de Souza Júnior. O membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o excelentíssimo doutor Marcelo Lavener Machado. Lavener. Solicitamos que, por gentileza, todos se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil.
flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte ter adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Conduzimos a palavra ao coordenador-geral do Seminário Internacional Direito como Liberdade 30 anos de O Direito Achado na Rua e do Terceiro Congresso Internacional em Direitos Humanos e Cidadania, professor da Universidade de Brasília, o excelentíssimo professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior. Professor, por gentileza. Então, boa noite a todas, a todos. Cumprimento inicialmente a mesa, a magnífica reitora, professora Márcia Abrão Moura, e o membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados, portanto, seu ex-presidente, nosso professor, professor Marcelo Lavené Machado. Quero cumprimentar a todos os professores, professoras, advogados, advogadas, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, a nossa retaguarda, a comunidade da Ordem dos Advogados aqui presente, que faço na pessoa da doutora Thaísa, que é a diretora-geral, nossa também pós-graduanda da UNB, né? Bem, essa sessão completa o ciclo operante desse duplo seminário que transcorreu nesses 3 dias na UNB. Como o Jack já disse, não é, o seminário Direito como Liberdade, 30 anos de Direito Achado na Rua, em conjunto com o terceiro Seminário Internacional de Direitos Humanos e Cidadania, que o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos promove, como um dos seus elementos orgânicos, né, de atuação acadêmica. Foram e estão sendo, né, 3 dias, porque ainda não terminamos, né, de trabalhos intensos, com uma surpreendente mobilização no sentido da resposta que essa grande comunidade, formada a partir da perspectiva do direito de estar na rua, realiza, né? De tal modo que excedeu a expectativa as inscrições, o conjunto de trabalhos, e a mobilização no sentido de inscrições para participar da estrutura proposta para o evento, configurado em mesas de discussão, né, nas quais os formuladores da proposta, ao longo desses 30 anos, construíram, né, os referenciais a partir dos quais a concepção do direito achado na rua se apoia, se instala, em grupos de trabalho, né, para que o eixo de construção acadêmica do projeto, que tem todos os elementos do sistema de conhecimento, ciência e filosofia, quer dizer, como um grupo de pesquisa, da plataforma de grupos de pesquisa. Então, todos esses anos abriram um elenco forte de linhas de pesquisa que se projetam para os nossos programas, graduação e pós-graduação, mas que agrega os pesquisadores que vêm à procura dessas linhas, e esses eixos serviram para organizar as mesas de trabalho. Então, foram mais de 500 trabalhos inscritos, o que nos levou a ter uma resposta inclusiva e não excludente, por exemplo, de
reorganizar a dinâmica para aceitar mais trabalhos, ampliar a possibilidade de participação por meio de pôsteres, estratégias de intercomunicação e uma estrutura de anais para poder recepcionar todas as propostas apresentadas, todos os trabalhos e de muita qualidade apresentados, né? E tivemos, professora, ao final, um retorno, uma reaproximação do que, ao longo desses 30 anos, representou uma certa diáspora, porque nos projetamos por concursos e por intercâmbio para todo mundo, para todo o país, e muitos dos nossos pesquisadores estão hoje nas principais universidades no Brasil e fora do Brasil. Então, tivemos professores que aqui estão, né, que vieram da Argentina, do Peru, de México, dos Estados Unidos, professores que vieram de Portugal, da Espanha, e de quase todos os centros e grandes instituições brasileiras, e também estudantes. E, sobretudo, aqueles estudantes e seus orientadores que se inscrevem na dinâmica ativa do modelo de construção acadêmico-pedagógica do direito achado na rua, né? Os sistemas de intervenção social, né? Os sistemas de assessoria jurídica popular, os sistemas de extensão universitária que estão nos grupos de apoio jurídico popular, nos coletivos de organização, hoje de sociedade civil, que congregam interdisciplinarmente todas essas participações. E mais aquelas decorrentes das estratégias de expansão imaginativa do que é a experiência jurídica de cunho social. Por exemplo, representações de estudantes das chamadas turmas especiais de assentados da reforma agrária, que estão nas universidades públicas ou nas licenciaturas como a nossa, e que permitiu esse debate ao longo desses dias, né? Que foi também conduzido não só com a consciência de que temos um acumulado científico para compartilhar, mas temos uma afetividade que nos coloca numa condição muito peculiar de razão e sensibilidade. Então, também o programa tem uma página de uma agenda artístico-cultural, que foi realizada todos esses dias, será realizada aqui ainda hoje, e que são performances literárias, de artes plásticas, musicais, de pesquisadores do grupo. Alguns, como o que aqui hoje se apresentará, nossa mestra em Direito, juíza Gláucia Falsarelli Foley, né, que, além de tudo, é uma das mais representativas sambistas brasileiras, né? Que vai se apresentar no Intermezzo, né? Então, eu queria lhe dar conta disso. Nós teremos resultados muito densos que vão estar contidos nos anais digitais do evento, para que todos os trabalhos sejam aproveitados, e vão compor o volume 10 da série O Direito Achado na Rua, que vai se chamar exatamente O Direito como Liberdade. E também, como todo evento desse porte, sempre tem um patronato que o marca para conferir aquilo que é a sua identidade mais simbólica, mais expressiva, né? Todo esse evento também se constituiu em homenagem a dois patronos que foram escolhidos por nós, pelos que eles representam para a educação pública, para a advocacia, para a cidadania, né? E que tem uma presença muito forte e constitutiva na construção do próprio programa. Me refiro ao advogado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, a família está aqui presente, Marina, Guilherme, Luísa, Diogo, e a família expandida, não é isso? E que
para nós é uma dupla celebração, porque ele é orgânico conosco, no sentido de uma advocacia de cidadania, né? Mas ele também é íntimo da UNB, porque foi com seu pai, o também advogado Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, garantes das liberdades democráticas no espaço da universidade, eles que foram advogados ativos permanentemente no período da ditadura para defender os estudantes, os professores, e o espaço autônomo, democrático, livre, inclusive, da Universidade Pública Brasileira, né? Luiz Carlos recebeu recentemente da OAB local, com o pai, uma homenagem muito sensível com a inauguração de uma galeria Sigmaringa Seixas, né? E também a Câmara dos Deputados rendeu tributo a Luiz Carlos recentemente, e a família me designou para falar por ela nessa celebração, muito corretamente, porque eu me sinto parte da família, né? Porque Luiz é meu irmão e doutor Antônio Carlos é meu preceptor, foi a minha escola de advocacia, né? E também nosso colega, nosso antecessor, reitor, professor Roberto Aguiar, né, que honrou a nossa universidade, honrou a cidade, né, cidadão de Brasília, foi um político que se realizou na nossa cidade, mas na UNB ele é uma expressão forte do que representa o nosso modelo de universidade. Não preciso dizer isso à senhora, que trabalhou com ele como sua decana, né, na estrutura organizativa do reitorado de Roberto Aguiar, um reitorado difícil, porque foi um reitorado num período de crise, mas que ele e a senhora souberam conduzir com muita qualidade para que a universidade se repusesse no seu destino e na sua função. Então, aqui hoje está a professora Vângela Carvalho, a esposa da doutora Vângela, viúva. Eu vi também Júlia. Júlia está ali, a filha caçula, né? E também são os nossos patronos. Mais tarde, na sessão... Porque o trabalho continua, essa sessão ainda se desdobrará num capítulo adicional teremos uma mesa para poder pensar o que representou esse processo e a contribuição dos nossos patronos, e também teremos para saudá-los a professora Beatriz Vargas, o doutor César Brito, ex-presidente da OAB, e o professor Marcelo Lavener, também ex-presidente da AB. Então, é isso que queríamos lhe prestar conta. Quero lhe agradecer muito o depoimento que prestou na abertura, integrou a mística, as suas decanas estavam presentes, né? E foi um momento de altíssima emoção, né? O que é importante, porque se não tivermos sensibilidade, o conhecimento se esvazia, se torna hedonista, se torna meramente elegante, não tem compromisso, e isso não é a história da UNB, porque a história da UNB é de que a UNB é leal à civilização, no sentido do conhecimento que a civilização acumula, mas é leal ao povo e precisa responder aos problemas do povo, às necessidades do povo, que é o legado dos nossos fundadores, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, né? Queria saudar, em nome de todos os professores, o nosso professor emérito, José Carlos Córdova Coutinho, que é aqui presente, né? E dizer que vai lembrar desse período, por exemplo, o único voto, né, para evitar a expulsão de alunos do Conselho Universitário no tempo da ditadura, né? O único voto em defesa dos alunos, contra a tirania, o único voto, né? Mas também que mobilizou a comunidade para que a tirania não prevalecesse no UNB. Lá, e certamente para não se instalar de novo agora, né? Então, magnífica reitora, ou como diria Darcy, esplêndida reitora. Isso Darcy dizia, esplêndida. Agora não pode mais ficar usando magnificência? Não pode, né? Mas nós não vamos respeitar isso, porque a senhora vai ser, se não for magnificência, vai ser esplêndida em todo caso, né? E isso aí não cabe na portaria, né? Como é agora?
Agora, com a palavra, o membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o excelentíssimo Dr. Marcelo Lavener Machado. Nem batemos palmas para o professor Zé Geraldo. Não, você é só o anfitrião. Magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão. Eu trabalhei na UNB, trabalhei também na Universidade Federal de Alagoas, que também, nesse momento, tem como reitora uma professora, de modo que nós vemos com muita alegria como as nossas comunidades docentes, discentes e de funcionários administrativos têm reconhecido o trabalho extraordinário que as mulheres que hoje estão encontrando e disputando e conquistando o seu espaço na universidade, seja na parte discente ou de funcionários administrativos, seja como professora, como as mulheres estão, e as professoras e as alunas estão mostrando o quanto a resistência e a coragem tem sido vitoriosa nessa parte. De modo, professora Márcia Abraão, a admiração e o respeito pelo cargo que exerce e as responsabilidades que tem. Professor José Geraldo, meu professor, né? Isso me torna, ou torna o José Geraldo muito velho, ou me torna muito moço, de modo que vamos admitir que seja a última alternativa. Professor José Geraldo, que é a alma desse Congresso Internacional do Direito Achado na Rua, é quem inspira, junto com seus amigos, com Roberto Lira Filho, com Nair, com tanta gente que está junto dele, nosso Alexandre Bernardino, e que realiza esse evento extraordinário, que tenho certeza e que tenho informações que foram esses dois eventos que hoje se encerram. Eu falo como ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui presidente dessa casa nos anos de 90, 91 e 92. E devo dizer aos queridos e queridas alunos e professores e professoras que o advogado de que a OAB precisa não é um advogado dogmático, formal, bolorento, das estantes empoeiradas de um direito morto, de um direito que apenas sobrevive. O advogado de que a OAB precisa e que fez com que a OAB tivesse esse prestígio extraordinário que ela tem no Brasil, com assento constitucional, e sendo invejada por outras ordens de advogados que não sabem como é que nós conseguimos no Brasil ter tanto prestígio junto à sociedade e também institucional. De modo que eu queria dizer que nada melhor, professor Zé Geraldo, para encerrar um encontro que se comemora uns 30 anos do direito achado na rua, do que virem aqui para essa casa que se destacou das demais profissões exatamente porque ultrapassava os estreitos limites de uma profissão técnica, com tecnalidades, uma profissão que via a lei como sendo o grande instrumento do direito e esquecia da justiça, esquecia da equidade, esquecia da luta contra a desigualdade, esquecia que o direito não se achava nos velhos e carcomidos livros e ambientes de cartórios e de varas judiciais, mas que o direito tinha que ser achado na rua, o direito tinha que ter a vida do povo, que o direito é aquilo que o povo faz da sua vida jurídica. E a OAB sempre teve uma preocupação muito grande, o professor Zé Geraldo é testemunha disso, e protagonista também dessa luta da OAB, com relação ao ensino jurídico. A OAB, de alguma forma,
tem um pouco de orgulho de ter contribuído para que o ensino jurídico em nosso país, e até ultrapassando as fronteiras do ensino jurídico, pudesse ter uma visão mais autêntica, uma visão mais agregadora do que era o ensino coimbrão antigo. Em 91, 92, a Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB, de que fazia parte o professor Zé Geraldo, o professor Roberto Aguiar, o professor Paulo Lobo e outros professores, constituiu um grupo que foi depois absorvido pelo próprio MEC, que veio pedir a ordem que cedesse essa Comissão de Ensino Jurídico para que pudéssemos renovar os exames jurídicos, o exame de ordem, o próprio currículo dos cursos jurídicos e a formação dos advogados. Essa comissão publicou extraordinários relatórios que foram de uma influência muito grande, tenho certeza, professor Geraldo, na história da renovação dos nossos currículos. Por outro lado, a OAB também se empenhou e se empenha ainda hoje na tentativa de tornar o exercício dos cursos, a existência dos cursos jurídicos, alguma coisa de muito séria. Por exemplo, nós sofremos uma luta muito grande, uma crítica muito grande, porque insistimos no exame de ordem. Insistimos em que é preciso que o jovem bacharel, a jovem bacharela em direito, se submeta a um exame para que ela possa se capacitar ao exercício da profissão da advocacia. Certamente isso também provoca e produz uma reação positiva nos cursos de direito, que é a vontade que os cursos de direito tenham e a preocupação que os cursos de direito têm em que os seus egressos, os formados naqueles cursos, possam ser bem-sucedidos no exame de ordem. E essa luta da OAB pela afirmação do exame de ordem e pela seriedade do exame de ordem, que custa à OAB críticas muito fortes, né? Sob a alegação de que a OAB está fazendo reserva de mercado para quase 1 milhão de advogados que temos no Brasil, é uma reserva de mercado muito ampla, portanto. Então, é uma preocupação da OAB muito grande com a atitude do MEC no que toca aos critérios de autorização para funcionamento de cursos de direito. Nós temos uma visão muito reservada, muito cautelosa, muito crítica da forma como o Ministério da Educação estimula e autoriza uma proliferação de cursos de direito que não atende ao estudante, que não atende à sociedade, que não atende ao exercício futuro que esses alunos vão fazer, seja como juízes, Ministério Público, defensores públicos, advogados, uma vez que nós registramos com muita tristeza uma dificuldade muito grande de rendimento acadêmico na estrutura do ensino jurídico brasileiro, hoje predominantemente exercido por cursos particulares de baixíssimo nível e que são, na verdade, cursos caça-níqueis que enganam a juventude, que enganam os pais dos alunos, que enganam os programas oficiais de ajuda aos estudantes e que, portanto, não contribuem. Não é essa forma que o Estado vai contribuir para o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos. De modo que esta casa, a OAB, tem um compromisso, sim, com o ensino do direito, com uma visão do mundo do direito, como de um direito vivo, de um direito que é fato, de um direito que não é somente a lei, mas que ultrapassa muito essa estrita visão
dogmática. E a prova de que o direito achado na rua está no bom caminho, professor Zé Geraldo, a gente vê a alegria estampada na face de cada uma das pessoas que está aqui nessa casa, né? Cheguei aqui, havia pouca gente ainda, mas à medida que as pessoas iam chegando, os professores, os alunos, os conferencistas, a gente via o quanto estavam realizados e o quanto estavam alegres em participar de uma atividade que eu tenho certeza que é também lúdica. Lúdica pela música, lúdica pelo companheirismo, lúdica pela fraternidade, e isso é muito importante. Isso torna um direito uma coisa viva. Portanto, os parabéns do Conselho Federal da Ordem, que está hoje muito honrado em albergar este encerramento daquilo que pode ser uma grande esperança para que os nossos cursos, o nosso ensino jurídico e a nossa prática ultrapassem as dificuldades que hoje temos e que são enormes. Nós vemos hoje, e é por isso que eu vou terminar essa fala, e não posso deixar de falar, nós vemos hoje uma certa crítica e uma certa denúncia de que a instância jurídica, né, a instância jurídica se tornou uma instância política. A instância jurídica da sociedade se transformou numa superestrutura ideológica política comprometida com uma coisa que se chama lawfare, que é a possibilidade de uma visão do mundo neoliberal, uma visão do mundo que substitui o homem político pelo homem econômico, como dizia o Andy Browne, com base em Michel Foucault. Então, essa substituição desses valores atinge a própria base ética do mundo do direito. O mundo não pode ser governado pelo mercado. O mundo não pode ser governado pela falta de ética. O homem econômico tem que subordinar ao homem político. E esta missão, que hoje está muito ameaçada, compete à juventude que está aqui, aos professores que estão aqui, a essa nova visão do direito, o direito achado na rua. Meus parabéns. Os nossos agradecimentos. Ouviremos agora o pronunciamento da nossa reitora, a professora Márcia Abraão. Boa noite. Depois desses dois espetaculares, fica difícil para uma geóloga falar. Eu cumprimento meu querido professor Zé Geraldo, que foi meu chefe, magnífico reitor. Professor Marcelo Lavener, sou sua fã de muitos anos, muito bom ouvi-lo de perto. Todos os professores, as professoras aqui presentes. Professor Marcelo, o professor Alexandre Bernardino, com quem eu dividi uma parte do reitorado do professor Roberto Aguiar, com muito orgulho, e que nós brincávamos, né, professor Alexandre? Não posso falar aqui, né? Que se ele era magnífico, nós éramos espetacular, não, sensacionais. Então, nós fomos sensacionais no reitorado do meu querido professor Roberto Aguiar, que eu, depois, com o tempo, virou quase meu pai. Tenho muito carinho por ele. Eu sei que ele está aqui entre nós. Cumprimento todos os professores, as professoras, os estudantes, os pesquisadores, convidados, todos os organizadores. Então, breves palavras. Eu vim pensando o que eu falaria aqui nesse templo, né, do direito, da liberdade do país. E, primeiro, dizer que a Universidade de Brasília foi criada para ser livre, para ser uma universidade protagonista à frente do seu tempo. E a universidade se orgulha muito quando vê uma experiência dessa, como do direito achado na rua, criar raízes, né, como disse o professor Zé Geraldo, já está em outros países, então, por isso que nós temos aqui hoje pessoas de diferentes países.
Então, é uma honra, professor Zé Geraldo, para a Universidade de Brasília, eu estar aqui representando a universidade neste dia, nesse seminário, né, que são 30 anos do direito achado na rua, e terceiro Congresso de Direitos Humanos e Cidadania. Então, essas são as primeiras palavras que eu gostaria de dizer. Uma universidade que sempre prezou pela liberdade, pela democracia, e que, neste momento, eu não poderia deixar de falar do que acontece diariamente com a nossa realidade. Então, as nossas liberdades têm sido colocadas à prova o tempo todo, os nossos fundamentos, os nossos princípios, e a universidade tem sido vítima de um ódio, eu não sei nem o que eu consigo falar, é um ódio, é uma raiva à ciência, à educação, à pesquisa, e nós estamos vivendo isso diariamente. E, mais uma vez, na história deste país, a Universidade de Brasília é colocada no centro de todo esse ódio que se instalou no país, infelizmente. Então, ainda esta semana, a Universidade de Brasília foi duramente atacada, e mais de uma vez, e o que nos motiva a continuar cada vez mais é essa comunidade, essa competência que nós temos na universidade. Além disso, temos tido, e aí junto todos os reitores, né, a nossa associação dos reitores, a parceria incondicional da OAB. Foi criada uma comissão entre a OAB e a Andifes. Nós temos um professor, que é o professor Menelik, que faz parte dessa comissão, que tem buscado entender vários dos decretos, portarias que têm saído e tentado defender as universidades. A OAB prontamente se colocou à disposição das universidades. Também eu não poderia deixar de falar de um assunto, eu sei que é interno, mas eu acho importante, dentro desse contexto de criminalizar, desmerecer as universidades, desqualificar. Esta semana, a Universidade de Brasília teve a sua nota do Índice Geral de Cursos rebaixada por 1 milésimo, e justamente num triênio, porque essas notas são de triênios, em que nós tivemos a maior nota dos cursos, entre eles o curso de Direito, em 2018, que os nossos estudantes, mais de 100 que fizeram a prova, quase gabaritaram a prova. E, como cômputo geral, nós tivemos um rebaixamento de nota por 1 milésimo. E estamos recorrendo, e na nossa interpretação faz parte desse contexto em que o resultado vem antes da contabilidade. Então, o que é muito importante para a gente é que a gente continue unido. Eu tenho falado muito sobre isso na universidade, né? É um momento de muita união, é um momento da sociedade estar atenta, de todas as instituições se fortalecerem, não se deixarem fragilizar, e, entre elas, a Universidade e a Universidade de Brasília. Por isso que o Direito Achado na Rua é um programa que é muito mais do que um programa, né? É uma forma de mudar a realidade da sociedade. E eu fico muito feliz, professor Zé Geraldo, de o senhor continuar, desse grupo, né, ser muito maior, estar hoje enraizado em vários países, porque nós vemos que essa situação não é restrita a Brasília, ao Brasil, e nem à América Latina, né? Então, é algo que nós precisamos, todos nós, trabalhar para que esse momento, porque a sociedade vive, passe logo, o mais rapidamente possível. E essas duas pessoas que serão homenageadas hoje, o Sigmaringa e o professor Roberto Aguiar, são expressões dessa forma de ver o mundo e de praticar o direito, de fato, em prol da sociedade, em prol das pessoas que mais necessitam. Então, Vanja, infelizmente, eu não vou poder ficar. Não sei se eu teria emoção para ficar aqui também. Eu ando muito emotiva esses dias, mas deixo um grande abraço para você, para toda a família, e também para a família do Sigmaringa.
E parabéns mais uma vez pelo evento e desejo que me convidem para os próximos. Obrigada. Os nossos agradecimentos à magnífica reitora da Universidade de Brasília.